A névoa e a faca. Londres, outubro de 1888. O outono não trouxera apenas o crepúsculo precoce e o frio úmido que se infiltrava nos ossos. Trouxera um terror sem nome. Whitechapel cheirava a carvão queimado, gin barato e medo. Um medo tangível, que pairava como a névoa espessa e amarelada do rio Tâmisa, entrando pelas frestas das portas e envenenando cada suspiro. Mary, uma costureira cujos dedos ágeis já não conseguiam trabalho suficiente para pagar o aluguel de um quarto de tábua, caminhava apressada. A noite caíra de repente, engolendo as ruas estreitas e sujas. O toque de recolher não era oficial, mas era real. Nenhuma mulher sensata andava sozinha depois do escurecer. Não depois do que tinham feito a Anne Chapman, não depois do que tinham encontrado na Mitre Street. O seu coração batia num ritmo frenético, ecoando nos becos escuros. Cada som a fazia estremecer. O guinchar de um rato num monturo, o riso abafado vindo de um pub, os passos apressados de outro pobre diabo a tentar chegar a casa são e salvo. Ela apertou o chale fino em volta dos ombros, sentindo a impotência daquela fina camada de lã contra o perigo que a rodeava. A névoa tornava-se mais densa, transformando as luzes dos lampiões a gás em orbes fantasmagóricos e difusos. As sombras se alongavam, tomando formas monstruosas. Mary enveredou por um atalho, um beco conhecido como Passagem do Carrasco. Foi um erro. A escuridão ali era quase total, e o silêncio opressivo. O único som era o das suas botas a ecoar na calçada molhada. Foi então que ouviu outros passos. Eram diferentes dos seus, mais lentos, deliberados, metódicos. Um clique metálico sutil a cada passo, como se a ponta de um bastão ou de um sapato fino tocasse nas pedras. Os passos não se apressavam. Eles perseguiam. O pânico instalou-se. Mary acelerou, a respiração a sair em golfadas curtas e quentes no ar frio. Os passos atrás dela mantiveram o mesmo ritmo constante, implacável. A distância entre eles não diminuía, mas também não aumentava. Era um jogo. Ela riscou uma olhada por cima do ombro. A névoa rodopiava, vazia, mas os passos continuavam lá, mais próximos agora. Não corras, dissera-lhe uma amiga. Eles gostam do medo, é como um cheiro para eles. Mas era impossível não correr. O instinto falava mais alto. Ela disparou, as saias ensopadas a enrolarem-se nas suas pernas, os pulmões a arder. Dobrou uma esquina, depois outra, perdida num labirinto de tijolo e sujidade. Finalmente, encostou-se a uma porta apodrecida, ofegante, a tentar conter a respiração para ouvir. Silêncio. Apenas o sangue a martelar nos seus ouvidos. Talvez tivesse imaginado, talvez fosse só um cliente a regressar à casa, um bêbado qualquer. Então ouviu um sussurro. Veio de tão perto que parecia estar mesmo ao seu ouvido. Uma voz baixa, rouca, educada até, mas com uma frieza que não era humana. Não chores, não vai doer. Mary gelou. O terror foi tão absoluto que a paralisou. Ela não se virou. Não conseguia. Sentiu uma presença atrás dela, uma sombra alta e elegante que bloqueava o pouco de luz que havia. Cheirava a sabão caro, a tabaco e a algo metálico, como moedas de cobre. Uma luva de couro negro apareceu no seu campo de visão, apoiando-se na porta ao lado da sua cabeça. Segurava algo, uma lâmina longa e fina. A luz fraca fez um jogo sinistro no fio da faca, que parecia sorrir.
Só quero ver, sussurrou a voz, suave como seda a rasgar. Só quero aprender. Ela fechou os olhos, uma prece silenciosa a congelar nos seus lábios. Já não sentia o frio, só sentia a ponta gelada do medo absoluto. Não houve luta, não houve tempo. Um braço forte a envolveu num abraço macabro, cobrindo a sua boca com a mesma luva de couro. O cheiro do sabão encheu suas narinas. O primeiro corte foi rápido, cirúrgico, e uma onda de calor se espalhou pelo seu pescoço. Não doeu, foi apenas um choque, um abrir de cortinas para uma escuridão que ela nunca soubera existir. A última coisa que Mary viu não foi o rosto do seu algoz. A figura mantivera-se atrás dela, um mestre de marionetes oculto na névoa. Sua última visão foi da lâmina se movendo com uma precisão horrível, uma extensão da vontade sombria que a segurava. A última coisa que ouviu foi um sussurro de satisfação, um murmúrio quase intelectual, como um cirurgião a observar uma anatomia rara. Fascinante. Na manhã seguinte, um vendedor de jornais gritava nas ruas enlameadas de Whitechapel. Terror em Whitechapel! Outra vítima do estripador! Leia todos os horríveis detalhes! O artigo descrevia a cena com um voyeurismo mórbido, falava da ferocidade indescritível e da precisão anatômica dos cortes. Falava de um monstro, de um demônio. Mas nenhum jornal, nenhum dos detetives de Scotland Yard, nenhum dos cidadãos aterrorizados que trancavam as portas com tripla volta poderiam imaginar a verdade mais aterradora. A verdade que Mary levou consigo para a escuridão. Não era um monstro, era um homem. Um homem com uma voz suave, luvas de couro e uma curiosidade infinita, escondido à plena vista na névoa, movendo-se com a paciência de um caçador no labirinto que Whitechapel se tornara. E ele não tinha pressa. A noite era longa, e a névoa, sua eterna aliada.